Muito bem, queridos, mais uma vez boa noite, mais uma vez boas-vindas para todo mundo. Nós vamos então dando prosseguimento à nossa sequência de estudos sobre a mediunidade. Nós vamos iniciar um capítulo novo, mas também vamos fazer certos exercícios simples de desenvolvimento mediúnico, envolvendo a vidência, a psicografia, os desenhos ou a psicopictografia e a concentração, porque eles são aspectos que nós podemos exercitar no modo de reunião que nós temos feito já há alguns anos. Muito bem, então nós vamos lembrando da água a ser fluidificada, que todos a tenham consigo, para si e para quem desejarem oferecê-la depois. E nós vamos lembrando dos muitos espíritos tão queridos sempre conosco, que supervisionam as nossas reuniões, cuidam da participação de cada um, visitando-nos nos lares onde nós nos encontramos, eventualmente num outro ambiente qualquer, e nós vamos recordando de Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra, de Pedro Ernesto, de Dona Ivone do Amaral Pereira, mas de muitos outros espíritos muito queridos, muitos deles conhecidos nossos, outros nem tanto. Fazendo parte desta equipe, envolvendo os dois mundos, para que eles interajam entre si. E nós vamos, então, rogando a Jesus, todos nós, para que as bênçãos do alto envolvam a humanidade. Todos aqui presentes na reunião de estudo de hoje, estando em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, onde seja, de tal maneira que, tendo em vista as dificuldades que o mundo apresenta, os dramas coletivos que estão sendo vividos um atrás do outro, em partes diferentes da Terra, que nós, mesmo durante o estudo, tanto quanto da prática do exercício, nós estejamos doando o melhor de nós. Pensamentos, sentimentos, energias, vibrações, campos salutares e, sobretudo, fluidos benéficos que todos possuímos em grande quantidade, de tal maneira que durante os minutos do encontro de hoje estaremos agindo solidariamente e de um modo muito objetivo, envolvendo, abraçando carinhosamente as famílias, a sociedade e, por assim dizer, o mundo como um todo. Agradecendo a presença desses amigos, agradecendo a presença dos que participam do estudo, nós vamos dando início a ele agora mesmo. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, a sugestão é que vocês logo já como que procurem, não é? A apostila que nós já estamos como que estudando há um certo tempo, e nós possamos, então, estudá-la num passo adiante. Vejam que coisa bonita, meus amigos.
Estamos no módulo 2, agora começando o tema número 3. E o título geral são aqueles 3 temas: percepção, sintonia e concentração. Então, vamos fazer a leitura e algum eventual comentário sobre o item 1. Né? Percepção significa ter consciência de algo por meio da inteligência e dos sentidos. Percepção extrasensorial, a sigla PES, expressão criada pelo cientista americano Heine, muito famoso na psicologia, desencarnou em 1980, refere-se à capacidade de compreender, além dos sentidos e da ação mental corriqueira. Em geral, a percepção extrasensorial é considerada sinônimo de impressão paranormal ou intuição. Então, na terminologia espiritista, né, os médiuns intuitivos são esses que têm esta condição quanto a uma percepção do que normalmente escapa aos olhos humanos convencionais, aos olhos físicos das pessoas. E isto é uma fenomenologia muito comum, muito mais comum do que se pensa, e talvez seja algo bem universal. E ninguém precisa ser espírita ou espiritualista para ter estes lampejos intuitivos. No dia a dia, em geral, eles têm um caráter de proteção, de alerta para a vida humana, de adultos e crianças. Seguindo adiante, para Heine, a PES está fundamentada na teoria de que a mente humana desempenha, dentre outras, a chamada função psi, responsável pela produção de fenômenos denominados paranormais ou extranormais, fenômenos incomuns. Então, na visão de Heine, ele usa uma terminologia própria e nós, claro, aqui estamos já fazendo uma analogia em termos da mediunidade, seja uma mediunidade sutil, seja uma mediunidade ostensiva. Mas não apenas mediunidade, porque tudo isto também tem a ver com o fenômeno anímico, lembrando sempre aquela divisão simples que nós já vimos muitas vezes, que os fenômenos psíquicos, à luz da doutrina espírita, eles se dividem em fenômenos anímicos e mediúnicos, não é? A função psi é classificada, então, em 2 tipos, de acordo com os efeitos produzidos, mas passíveis de serem comprovados pela aplicação do método estatístico associado ao cálculo das probabilidades. 2 pontos. Os fenômenos psi-gama, ou de efeitos inteligentes, tipo telepatia, clarividência, presságios, e os fenômenos psi-kappa, ou de efeitos físicos, levitação, telecinesia, teleplastia. Para comprová-los, o pesquisador indica uso do método estatístico combinado com o cálculo de probabilidade, para que se tenha uma ideia um pouco mais objetiva se é meramente uma tendência, uma questão mais subjetiva de alguém que pensa que está tendo um fenômeno psi, mas que, na verdade, é algo presumido,
mas não é algo comprovado. Para se comprovar, temos que usar um método científico, que é o método que envolve o cálculo estatístico ou das probabilidades. Não é? É a computação em termos de acertos e de erros num conjunto numérico, numa amostragem que possa ser significativamente válido para se ter comprovação dos resultados. Os processos perceptivos não dependem necessariamente dos sentidos corporais, e não é por acaso que são nomeados de extrasensoriais. Então, qual é a ideia? É a ideia de uma emancipação da alma também, de uma incursão de qualquer filho de Deus no sentido de alcançar algo do mundo espiritual, seja à sua volta, seja num grau qualquer de distância física, tanto quanto de um tempo diferente, tanto em relação ao passado, como mais comumente em relação ao futuro. Assim, uma pessoa cega ou surda pode captar imagens e sons não detectados, respectivamente, pelos olhos e ouvidos físicos. Quando nós fazemos a leitura desse pequeno parágrafo, nós nos lembramos dos fenômenos de quase morte, near-death experiences. Então, num centro cirúrgico, quando o cérebro está anestesiado, o paciente em plano profundo de anestesia, a alma sai do corpo imediatamente. E, às vezes, dependendo das circunstâncias, uma parada cardíaca, por exemplo, no meio de uma cirurgia, num pré-operatório, tem pessoas que vão se lembrar de tudo, absolutamente, que se passa no primeiro momento no centro cirúrgico. E aí, imagens, sons, tudo é passível de verificação, de experiência de quase morte, mas em vida. Porque essas pessoas, mais adiante, despertam e voltam para o corpo, o cérebro funciona de novo, o anestésico é eliminado e essas pessoas vão lembrar de tudo o que se sucedeu durante minutos ou até por um tempo maior. Então, é só para fazermos uma analogia. Entretanto, quanto aos tipos de percepção, denominados por Heine de psigama e psicapa, a codificação os classifica de mediúnicos e anímicos. Allan Kardec subdividiu os processos mediúnicos em duas grandes categorias: viabilizados por médiuns de efeitos físicos e de efeitos intelectuais, assim conceituados. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Então, por exemplo, no exercício que faremos logo a seguir, nós tínhamos comentado psicografia, vidência, eventuais desenhos ou registros de imagens, ou até pinturas, não é verdade? Tudo isto são de
efeitos intelectuais. Mas nada impede que durante o treinamento, aonde qualquer um de vocês se encontre, vocês possam perceber, por exemplo, ruídos, pancadas, batidas, vozes. Preparem-se, porque brincando um pouquinho, a hora é agora, ou daqui a pouco. Então, aí, esses outros fenômenos já são de efeitos físicos. E aí, para que eles ocorram, nós já vimos isto antes. É necessário que alguém dentro de casa, alguém no ambiente, tenha a condição de doação de ectoplasma, de fluido vital para isto. Pois bem, voltando, a percepção mediúnica tem em comum com a parapsicologia o fato de ser extrasensorial. Porém, difere quanto ao agente que a produz, que são espíritos desencarnados. Então, aí é a questão mediúnica. A percepção anímica é de natureza extrasensorial também, denominada por Kardec de fenômenos de emancipação da alma. Nessa situação, o indivíduo encarnado pode, por desdobramento perispiritual, perceber acontecimentos, ideias, sentimentos e pessoas fora dos limites do espaço temporal onde se acha renascido. Entretanto, nunca é demais recordar que a percepção mediúnica traz sempre conteúdo anímico. E é interessante porque, em geral, as pessoas que têm facilidade para um fenômeno costumam tê-lo para os outros e vice-versa. Quando eu fazia agora esta leitura, eu me lembrei que a questão de 2 ou 3 dias atrás, a Viviane, que está aqui conosco, comenta comigo que ela tinha visto algo que a havia deixado impressionada, que era como que um desmoronamento. Não é? Os terremotos, aqueles, já tinham acontecido. Foi algo de dias atrás. E era uma coisa muito volumosa, muito dramática. E ela comentou comigo, né? E eu fiquei assim, imaginando que era como uma premonição, como uma antecipação, né? Fruto da condição de emancipação da alma que ela possui. E aí registramos, né? Ficamos atentos, e não é que agora, por esses dias, acontece uma chuva torrencial no litoral do estado de São Paulo, e aquilo gerou um prejuízo imenso, não é? Uma tragédia humana, já tendo vitimado mais ou menos 40 pessoas, e ainda temos mais de 30 desaparecidos. De tal maneira que houve um desabamento da montanha, incluindo estradas do litoral que foram abaixo. Então, o que ela percebeu, vamos dizer, 48 horas antes, que nós não sabíamos onde poderia ocorrer, aconteceu exatamente como ela havia visto, 48 horas depois. Então, é um exemplo disso. Seguindo adiante. Aliás, queridos, este contexto vai ser a nossa prioridade hoje, quando nós fizermos a corrente magnética, a prece, a doação fluídica em benefício dos necessitados,
pela gravidade de tudo aquilo. Muito bem, seguindo adiante, a percepção extrasensorial em si não representaria um tipo específico de mediunidade, como psicofonia, psicografia, vidência, audiência, mas uma espécie de compreensão, de percepção. Poderíamos usar uma palavra, uma expressão de um sexto sentido, comum a todos os gêneros de mediunidade, facilmente identificada nos médiuns sensitivos, pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou bem objetiva, que ele chama de material. A maioria delas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão, mas nem sempre. Porque tudo isso depende de treinamento, de sensibilidade. Por quê? Até porque espíritos maus desejam fazer passar-se por bons, procurando, numa reunião mediúnica qualquer, criar, vamos dizer, dificuldades para o médium A, B ou C. E gerando para o médium, poderá gerar para o contexto da reunião naquela noite. Importa considerar que a capacidade perceptiva está diretamente relacionada ao grau de evolução do ser humano. Este se encontra mergulhado em um extenso oceano de ondas mentais, vivendo em processo contínuo de emissão e recepção de ideias e sentimentos. Vale lembrar que tudo isso é passível de desenvolvimento, dependendo da tarefa de um médium qualquer, no seu contexto, na sua vida, dentro do seu projeto reencarnatório. Seguindo, e o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Ou seja, cada um está no contexto, por exemplo, da Terra, vivendo na crosta, com corpos físicos, claro que materiais, em meio a esse oceano. Por quê? Porque em toda a história da humanidade, as pessoas pensam e sentem até hoje. Tudo que nós irradiamos, do ponto de vista de duas questões, pensamentos e sentimentos, são ondas eletromagnéticas. E tudo isso vai como que se avolumando, às vezes condensando, e vai fazendo parte e construindo a psicosfera de um planeta. Hoje estamos na Terra, um mundo muito atrasado, e estamos considerando sobre a vida humana por aqui. E a psicosfera terrestre, que, aliás, é uma psicosfera muito acanhada do ponto de vista evolucionário. Aliás, por isso mesmo, escura, constrangedora, gerando, às vezes, dificuldades à distância. Pois bem, então essa é uma questão para nós examinarmos, né? E o que ele comenta? Que qualquer pessoa, encarnado ou desencarnado, entra em uma sintonia qualquer com esse grande todo da psicosfera, dependendo de quem cada um é, do que pensa, do que sente, do que anseia, do que escolhe
do que vive, especialmente em relação aos seus valores. E aí o que acontece? Isso tem a ver com as antenas psíquicas de qualquer um. Todos as possuímos. Então, quando Jesus dizia tão claramente, sugerindo aos apóstolos a vigilância e a oração, ele o fez para o mundo inteiro. E esse tema tem a ver com o que nós estamos vendo agora. Seriam formas de, através da escolha de sentimentos e pensamentos, nós estarmos nos sintonizando com aspectos mais positivos da vida espiritual no nosso entorno. Pois bem, voltando, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Então, a falta de vigilância, o descuido quanto à oração tem gerado, ao longo das eras, as maiores tragédias humanas, pessoais e coletivas da nossa história. Temo-lo dessa maneira, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Então vejam que bonito, viajores da eternidade. E aí, mais ainda, a ideia de que o que nós comentamos sobre o planeta Terra vai muito além, porque nada impede de qualquer filho de Deus, em qualquer lugar, sintonizar-se com as humanidades solidárias, de estrelas, de mundos, de, vamos dizer assim, contextos da vida divina em qualquer lugar, porque para esta sintonia não há como que dependência do espaço e do tempo. Tudo está aberto para os filhos de Deus em qualquer lugar e na Terra também. Só que nós temos vivido com tantas limitações que nós nem temos a visão maior ou melhor da vida universal e vivemos num acanhamento espiritual. Tudo isso pode se mudar. Pois bem, seguindo das suas percepções, a escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Então, queridos, vejam que coisa linda. Então, quando, com Allan Kardec, especialmente no livro A Gênese, mas desde o livro dos Espíritos, nós estudamos a pluralidade dos mundos habitados, nós estamos recebendo um convite dos benfeitores da codificação para não ficarmos com pensamentos e sentimentos, ideias e ideais muito limitados no contexto do plano da Terra. Por isso, nós tivemos a preocupação dos espíritos da codificação de que a Gênese, o livro, o último da série, 1868, nós tivéssemos uma abertura para o grande todo.
mesmo prisioneiros, por necessidades evolutivas da vida por aqui, não é? Aprendendo com Kardec de que os nossos espíritos estariam aonde os nossos pensamentos nos levassem, não é? A ideia de que há algo muito mais amplo como convite, como motivação para uma vida, mesmo a vida terrena, mais proveitosa no sentido de gerar evolução. Também não é por outra razão que nós tivemos, ainda dentre os colaboradores franceses, contemporâneos de Kardec, além de Gabriel Delany, além de Leon Denis, além de João Batista Rustem, nós tivemos Camille Flammarion, uma figura extraordinária, reencarnação de Galileu Galilei, e ele revelando, vamos dizer, questões que na sua época ninguém ventilava. Isso também faz parte da ideia do mundo maior, desejando promover para nós algo muito mais dinâmico, belo, amplo, para a vida de qualquer um dos filhos de Deus por aqui. Também não foi por outra razão que no Colégio Allan Kardec, até então chamado de Liceu Sacramentano, que Eurípides Barçanufo, com seus alunos, uma mediunidade extraordinária, ele que dá inspiração e origem ao nosso grupo da fluidoterapia infantil, ele, numa ocasião especial, ele escreve uma psicografia que era de nada mais, nada menos, de Maria de Nazaré. É ela que sugere a Eurípides: olha, troca o nome. Liceu Sacramentano não precisa ser mais esse nome, porque ele estava sendo um pouco criticado por adultos da comunidade da cidade mineira de Sacramento, onde ele nasceu e trabalhava. E aí é ela que sugere: coloque o nome de Colégio Allan Kardec, para que ficasse claramente definido que vinha aí uma nova pedagogia, uma pedagogia espírita, portanto, calcada nos ensinamentos da codificação. Mas sabem o que mais ela diz? Ela é chamada a missiva de Maria, a carta de Maria por Eurípides, psicográfica. E aí ela diz assim: olha, queres fazer mais? Crie a disciplina de astronomia para os alunos do Colégio Allan Kardec. O que ela queria? Maria de Nazaré, não é? Ajudar a promover o conhecimento das crianças e jovens sobre algo além do dia a dia convencional da vida humana por aqui. Reparem como essas coisas se entrosam, porque elas, no fundo, têm a mesma origem. Qual é a origem? O Cristo de Deus. E todos eles que se envolveram nessas revelações foram e são missionários de Jesus. Então, queridos, seguindo adiante, nas suas percepções, a escala do progresso que já alcançou, e ele vai ao tempo de evolução que ele próprio já deu à vida. Então, é uma combinação da vida divina contribuindo com qualquer um de nós, ainda tão imperfeitos na Terra, mas qualquer um de nós também numa ideia de interdependência,
nós podermos contribuir com a vida humana em geral, com a natureza no planeta Terra, mas também no grande universo. Então, meus amigos, vamos fazer assim. Como eu tinha imaginado, não é? Nós vamos interromper por agora essa questão do estudo, apenas sugerindo que nós deixemos quaisquer observações ou questões, não é? Para a próxima semana, quando nós vamos retomar com os itens 2 e 3, porque tudo isso, claro, se entrelaça, sintonia e concentração mental. E aí as dúvidas de hoje podemos vê-las em conjunto na próxima semana. Está bem? No dia 27 de fevereiro. Então, queridos, nós vamos como que iniciar o nosso treinamento, mas antes eu vou pedir a Vivi que possa interromper a gravação e aí nós vamos nos preparar para a prática.